Boa noite. Na temática do aborto, a temática voltou a ser discutida na Câmara Federal com um projeto de lei referente à punição às mulheres. A gente fala sobre este assunto com nossa entrevistada desta quinta-feira, Rejane Medeiros, é coordenadora do CF8, Centro Feminista 8 de Março, e militante da Marcha Mundial das Mulheres. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Hoje a gente vai falar sobre um assunto controverso, um assunto que no Congresso Nacional está gerando muita discussão, e a gente vai trazer aqui o Centro Feminista 8 de Março, a Marcha Mundial das Mulheres, aqui através da Rejane Medeiros, para trazer este ponto de vista deste assunto. Você de casa pode participar, interagir conosco através do 988028941, que é o nosso WhatsApp, e também o Instagram, @Cenário Político TCM. Antes de a gente iniciar aqui a nossa entrevista, tem reportagem da Câmara de Mossoró. Depois da definição de que o PT vai apoiar o PSDB à Prefeitura de Mossoró, nosso jornalismo esteve na Câmara e repercutiu este assunto com quem faz parte dessa história. Acompanhe. O apoio do PT a Laurência Amorim reforça a construção de uma frente ampla de oposição ao prefeito Alisson Bezerra. A gente tem discutido a necessidade da formação de uma frente ampla de oposição em Mossoró para discutir questões locais, a Mossoró atual e uma Mossoró para o futuro. Então é necessário que a gente possa ter esse entendimento de forma ampla, democrática, e principalmente que se discuta os problemas da cidade. A polarização nacional, da política nacional, ela não cabe no momento de uma discussão tão fortemente de um pleito municipal, onde a gente vê a necessidade de se discutir problemas na saúde, na atenção básica, por exemplo, problemas na educação de base, como a gente viu agora recentemente, o Tribunal de Contas mostrando que mais de 500 crianças na nossa cidade estão sem vagas de creche, então essas crianças vão crescer sem a oportunidade de se alfabetizar. Então é necessário discutir problemas locais, problemas do nosso município. O apoio do PT à pré-candidatura de Laurência Amorim coloca lado a lado dois rivais tradicionalmente históricos, como PT e PSDB. Um exemplo disso é que os tucanos têm 10 nomes na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, e mesmo assim há divisão sobre quem apoia a governadora Fátima Bezerra ou não. No entanto, qualquer tipo de entrave está sendo posto de lado para a formação de uma frente ampla em busca da Prefeitura de Mossoró. Diante dessa realidade da conjuntura política atual, é fundamental que as forças, mesmo forças que em alguns momentos foram oponentes, mas que neste momento elas se juntem para que a gente possa barrar, que a gente possa enfraquecer e derrotar esse mal maior que tem em Mossoró, que é o extremismo do autoritarismo. Portanto, vai ser formada, e já agora com o apoio do Partido dos Trabalhadores homologados, uma aliança, uma frente ampla de oposição para que possa fazer com que Mossoró volte a olhar para as pessoas, volte a dialogar e a escutar as pessoas, que possa construir um bem viver. Essa é a nossa luta e acredito que essa frente ampla de oposição vai todo mundo trabalhar com esse propósito. Aí, portanto, a repercussão da definição do PT retirou o nome da deputada Isolda Dantas, a pré-candidatura aqui de Mossoró, o apoio a Laurência Amorim. A gente segue acompanhando esses bastidores das eleições. Bem, para a gente começar aqui a nossa conversa, vou trazer uma nota que foi divulgada pela imprensa nacional. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, informou na terça-feira que irá criar uma comissão para debater o projeto de lei que equipara o aborto após a 22ª semana de gestação a homicídio. Segundo Lira, a comissão terá representantes de todos os partidos.
Lira anunciou ainda que a proposta será debatida no segundo semestre, depois do recesso parlamentar. Ele disse reafirmar a importância do amplo debate. Isso é fundamental para exaurir todas as discussões, para se chegar a um termo que crie para todos segurança jurídica, humana, moral e científica sobre qualquer projeto que possa vir a ser debatido na Câmara, foi o que disse o parlamentar. Nunca fugiremos a essa responsabilidade de fazer o debate, de fazê-lo com exatidão e nunca faltar com respeito, com espírito aberto e democrático para que a sociedade participe, foi o que afirmou o Lira, segundo a agência Câmara. O adiamento do debate ocorre após críticas ao teor do projeto, entre elas por equiparar o aborto ao homicídio e impor uma pena maior à mulher que faz o procedimento em comparação à do estuprador, e pelos deputados federais terem aprovado o regime de urgência para a proposta, o que significa votar diretamente no plenário sem passar por discussões nas comissões da Casa. De acordo com o presidente da Câmara, a pauta e as decisões da Casa não são tomadas de forma monocrática, mas dentro do colegiado. Feito este registro do adiamento, desse processo que estava por ser votado já nesta semana, a gente vai começar aqui a nossa conversa, a nossa entrevista com Rejane Medeiros, que é coordenadora do CF8 aqui em Mossoró. Rejane, uma pauta, na verdade um assunto que, vez por outra, chega, no Congresso Nacional. Qual é a opinião, o que o Centro Feminista considera sobre essa questão do aborto? Boa noite. Boa noite, Vonúvio. Boa noite a todos e todas que assistem a TCM, ao cenário político. Bom, primeiro, pensar sobre esse debate, e a forma como ele foi colocado na Câmara Federal, inclusive com a proposta de votação em caráter de urgência. Então, esse debate, o que a Câmara queria fazer? Queria tornar isso que a gente está chamando de PL da gravidez da infância, tornar vítima culpada, de vítima culpada. Então, você imagine que o Código Penal de 1940 prevê o aborto legal em casos de risco de vida da mãe, em caso de estupro, e ele propõe retirar isso e tornar, de fato, crianças e mulheres culpadas, além de terem sofrido o aborto, elas serem culpadas. Então, a nossa visão é que isso é um retrocesso nos direitos conquistados pelas mulheres há mais de 80 anos. Então, se a gente imaginar, esse é um grande retrocesso, e a gente fica imaginando o que isso representa para as mulheres e para as crianças que precisam recorrer a esse procedimento. Eu fico sempre pensando assim, qual o sentimento que a gente tem de imaginar que uma criança que foi estuprada e ficou grávida em função do estupro e ser obrigada a levar essa gravidez à frente. E aí uma coisa que é importante, Vonúvio, também, existem dados em que a cada 10 estupros, 6 são crianças de 0 a 13 anos. Então, vamos imaginar o que isso representa, uma criança de 0 a 13 anos. E independente disso, afeta diretamente os direitos sobre a vida e sobre o corpo das mulheres. Hoje o tema é a criminalização do aborto, a equiparação do aborto a homicídio. Essa proposta está lá no Congresso Nacional. Foi adiado o debate, mas que poderá voltar. E é isso que a gente está falando aqui, nesta compreensão do Centro Feminista e repassando para você que nos acompanha. Você de casa participa, interage conosco, os contatos aparecem aqui no canto da tela. Hoje tem
MCJ, né? Hoje tem Mossoró Cidade Junina, tem Jorge Mateus. É isso mesmo, Ítalo? É Jorge Mateus e quem mais hoje lá no Polo Estação das Artes? Abre com Michael Miller, deve ser já daqui a pouco, né? Já tá tocando o Michael Miller. Tem imagens aí do Michael Miller? Nunca mais ouvi Michael Miller. Ele tá aí, tá tocando, será? Conhece Michael Miller? Deve estar tocando aí na estação. Vamos ver se o pessoal consegue colocar. Depois de Michael Miller, é quem? Michael Miller. Michael Miller. É o do saxofone, o Michael Miller? Não, né? Ah, é o outro. Ah, tá certo. Quem mais vai cantar hoje? Diz aí. Rei Vaqueiro hoje. Ah, Rei Vaqueiro é sucesso. Quem mais? Jorge Mateus, a atração principal, né? E encerra com Avnevine, muito bem. Avnevine é aquele do latido, né? Coração Cachorro, muito bem, tá certo. Tá aí. Imagens ao vivo, já tá lá no YouTube da Prefeitura de Mossoró e ao vivo aqui na tela da TCM, logo mais às 8 da noite, não é isso? Às 8 da noite. Hoje tem também transmissão lá de Açu. Hoje é Luan Santana, em Açu. Um artista que Sâmia gosta demais. Luan Santana. E vai acompanhar também no YouTube lá da Prefeitura de Açu. Bem, o Carnaval de Apodi se mostrou economicamente viável, com movimento de mais de 60 milhões de reais. Os dados vêm de uma pesquisa feita pela FEComércio. Segundo os dados apresentados pela instituição, a cada R$1 de investimento na festa por parte do poder público traz um retorno de outros R$15 na economia do município. A contratação do estudo foi feita pela Prefeitura Municipal. O prefeito destaca como o evento precisa ser valorizado. Demonstra a sua viabilidade econômica, cultural, social e também turística. E, ao mesmo tempo, essa pesquisa ela veio para mostrar isso, que o investimento feito pela Prefeitura ela tem essa viabilidade. Então, na primeira pesquisa, em 2017, demonstrou que a cada R$1 investido, 7 retornava para a economia local. E agora, nessa pesquisa realizada pela FEComércio, a cada R$1 investido pela Prefeitura, 15 retornou para o comércio local durante o período do nosso Carnaval. A pesquisa vai servir como base, parâmetro para ser analisado por parte dos comerciantes, por parte da CDL e os autônomos, que muitas vezes ofertam serviços e também alugam suas casas durante o período carnavalesco. O ponto agora é entender quais são as deficiências dos serviços prestados, além de também observar como podem ser melhoradas. Os números ultrapassam os grandes eventos nacionais. O único evento nacional que ultrapassa de 1 para 10 são os eventos nacionais. Então, nós, a CDL, a gente está muito orgulhoso desse potencial que é o Carnaval de Apodi. Foram movimentadas quase 65 milhões durante os dias de Carnaval, né? Mostrou o custo que o folião de fora gasta, que o folião de Apodi gasta, né? E alguns números gratificantes. Por exemplo, 44% das pessoas que disseram que vêm para o Carnaval da Apodi já confirmaram sem saber quem são as atrações, quem vai tocar e quem vai animar. Então mostra que nós precisamos desses números. E também mostrou que 20% é rotativo. É um público que a gente está no limite. Essa pesquisa já mostrou que a gente precisa melhorar cada vez mais para esse número de 20 ele subiu mais um pouco para a gente não começar a ter números negativos. Os dados trazem uma projeção do montante que circulou nos 5 dias de Frevança. A expectativa é utilizar os dados como base de um estudo para a montagem de estratégias que possam ser economicamente viáveis e atrativas aos comerciantes e também aos foliões. A pesquisa mostrou que o folião vem no bate e volta, por causa do nível alto de valores das casas alugadas, né? Então mostrou que se a rede hoteleira melhorar os preços, se as casas alugarem com melhor preço, esse pessoal não vai no bate e volta. Quando ele vai no bate e volta, ele já traz a comida, a bebida, tudo no seu isopor, no seu carrinho e tudo. Então mostrou assim, precisamos dar uma renovada. Outro ponto positivo que a gente precisa melhorar é a questão de logística da alimentação. A gente precisa oferecer algo melhor, né, estruturar, organizar, deixar uma praça de alimentação cada vez mais ampla, que o folião, quando ele se sinta bem. Um evento que é realizado pela Prefeitura, que ele traz geração de emprego, geração de renda, e está aí, foi demonstrado, a pesquisa ela foi bem clara, que circulou durante o Carnaval de Apodi mais de 60 milhões de reais. É um evento consolidado e esses apontamentos da pesquisa precisam ser absorvidos pela gestão e, obviamente, ali transformados em melhorias para este carnaval que
é realmente referência aqui no interior do estado. Se tem um MCJ aqui em Mossoró, o período de carnaval é a apudir sem sombra de dúvidas aqui na região. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com Rejane Medeiros, coordenadora do CF8. Rejane, e em meio a essa discussão toda com relação ao aborto, lá em Brasília, teve também protestos, mobilizações aqui por Mossoró. Como foi esse momento aqui de indignação também em Mossoró? Bom, Vonúvio, em todo o Brasil, né, com o anúncio, né, dessa PL, em todo o Brasil, nas principais capitais, as maiores cidades, em todo o Brasil tiveram e estão tendo, né, diversos atos, as mulheres estão mobilizadas, nós estamos mobilizadas, porque de fato isso significa um retrocesso no acesso à política pública, né, um retrocesso no aborto legal. Aqui em Mossoró nós tivemos diversas atividades, né, durante a semana, né, a Frente Nacional pela Legalização do Aborto. Essa semana, né, ontem tivemos uma ação na rotatória da UERN, tivemos debate, uma aula pública na UERN, com Suame, que é professora e é do Núcleo de Estudos da Mulher, lá da universidade. Hoje nós tivemos banquinhas, né, espalhadas pelo centro da cidade, onde a gente dialogou principalmente com as mulheres, se as mulheres sabiam o que significava, né, o que significa esse projeto de lei, se elas já tiveram conhecimento, acompanharam o debate e, de fato, está dialogando o que significa, né, se esse projeto de lei for aprovado, o que significa para a vida das mulheres. Então, nessas atividades, assim, um termômetro que é muito positivo, né? Então, quando a gente estava nas vias públicas, de muita gente fazendo buzinaço, buzinando, fazendo o gesto de que era isso mesmo, de que a gente devia se indignar, de que esse projeto de lei significa um atraso na nossa sociedade. Muitas mulheres tirando dúvida na rua, então nós hoje tivemos banquinhas pelo centro, teve colagem de lamba essa semana. Hoje à tarde, às 5 horas da tarde, nós tivemos um ato público na Praça do Pax, né, também dialogando e colocando o que significa esse projeto de lei, né, e trocando ideias com as mulheres, né, com a população. Né, e, na verdade, é importante que esse processo de mobilização ele siga, né, porque esse projeto ele foi colocado, né, em regime de urgência e, nessa terça-feira, retirou o projeto da pauta. E por que ele retirou da pauta? Porque as mobilizações seguem em todo o Brasil. Então, o presidente da Câmara e todos os conservadores sentiram o que as mulheres não querem recuar sobre seus direitos, né? Então, sentiram que não só as mulheres, mas que também tem população, tem outras pessoas que estão acompanhando e que acreditam que não deve haver esse retrocesso na nossa sociedade. Então, as mobilizações estão acontecendo e nós seguimos com a mobilização porque isso significa de que pressão popular é importante para a gente avançar no acesso a direitos, né? E essas manifestações que aconteceram em todo o Brasil ocasionou na retirada do projeto, e quando você estava falando no início, né, a fala de Arthur Lira, né, de que vai fazer um amplo debate, de que não vai retirar direitos, na verdade ele só fez isso por conta das manifestações, por conta das mobilizações que seguem em todo o Brasil. Então ele não quer ficar feio na fita, vamos dizer assim, né? Então retirou e dizendo que vai ser criado um grupo de trabalho. E aí é importante estar reafirmando que as mulheres elas têm que manter firme, não arredar o pé da rua, não arredar o pé do debate, fazer a discussão nos grupos, na comunidade, se está no sindicato, se está no lugar de trabalho, conhecer um pouco mais o que significa esse projeto de lei e a gente avançar para não, como a gente diz, nenhum direito a menos. Uma informação importante, a UFRN suspendeu o movimento grevista, encerrou a greve hoje.
Também o IFRN, o Instituto Federal, também finalizou a greve hoje. Hoje teve assembleia da UFERSA aqui em Mossoró. E o resultado foi o seguinte, vamos subir mais um pouquinho aqui. O resultado foi 78 votos pela continuidade do movimento, 56 pela saída da greve e uma abstenção. Portanto, a ampla maioria decidiu aqui em Mossoró, na UFERSA e também nos demais campi da universidade, pela continuidade do movimento grevista. Eu entendi que a greve ia encerrar também na UFERSA. Depois que eu vi encerrar a greve em outras universidades, como no Pernambuco, se não me falha a memória, também o FRN e IF, mas a UFERSA continua com o movimento grevista. A gente vai seguir acompanhando. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com a Rejane Medeiros. Rejane, qual é hoje a compreensão dos grupos feministas no Brasil sobre o aborto? É pela legalização total? Em que aspectos? Bom, Vonúvio, nós defendemos que os movimentos feministas no Brasil, né, e no mundo defendem que as mulheres tenham autonomia, tenham liberdade, né, tenham autonomia sobre o seu corpo. Então, de definir se quer seguir com a gravidez ou não. Então, aconteceu uma gravidez indesejada, as mulheres elas terem o direito de interromper a gravidez. Essa é o que os movimentos, né, auto-organizados definem como pauta, né? Inclusive no Brasil existe a Frente Nacional pela Legalização do Aborto, né, onde vários grupos, organizações e movimentos em nível nacional compõem essa frente. Né? Inclusive a Marcha Mundial das Mulheres também compõe essa frente. É importante, quando a gente fala nisso, né, de que nós somos a favor que as mulheres tenham autonomia de decidir, porque nós vivemos numa sociedade onde as mulheres não têm os mesmos direitos garantidos. Nós vivemos numa sociedade de desigualdade, onde as mulheres elas não têm, na maioria das vezes, autonomia se elas querem ter uma relação sexual ou não. E quando eu estou falando isso, eu estou falando do casamento, porque como na sociedade a gente olha muito, né, olha para a família, e se a gente for pensar, né, que boa parte das famílias brasileiras, as mulheres elas não têm autonomia de decidir, de ter liberdade de viver sua sexualidade. Então, defender essa pauta é também fortalecer a autonomia das mulheres. Uma outra coisa, né, que quando vem para o debate, né, sobre o aborto, né, vem muito esse debate da religiosidade, da religião. E aí, uma coisa que nós não podemos esquecer, né, eu posso ser contrária ao aborto, mas eu não posso intervir no direito de outra pessoa, porque eu sou religiosa, ou mesmo que todo mundo tenha as suas religiões, e as religiões elas devem ser respeitadas, mas nós temos uma compreensão de que o Estado deva ser laico, que o Estado é laico. Então, as leis, a legislação que rege o país, o Código Penal que está em vigor, ele deve ser implementado independente de religião, independente se alguém é católico, se alguém é protestante. Então, as leis, elas são para todas as pessoas, elas não devem ser regidas a partir de uma religião. Né? Então, essa é uma coisa que é importante a gente ter como referência quando a gente faz esse debate do aborto. Uma outra coisa, assim, muito rápido, né? É que quando a gente, inclusive, está refletindo sobre esse projeto de lei que está aí, que é relacionado ao aborto legal, que já é garantido por lei, que, como eu falei no início, né, de que a cada 6 estupros, 6 são crianças de 0 a 13 anos. E a maioria desses estupros, eles acontecem no meio familiar. Eles são feitos pelo pai, eles são feitos, às vezes, pelo tio, pelo irmão,
pessoas da família, pessoas próximas. Então, acho que é importante a gente fazer essa reflexão. Essa é a família que a gente defende, porque a família que a gente defende, a família que eu defendo, a família que nós defendemos é uma família que tenha igualdade, que tenha respeito, que tenha um processo de educação e que respeite mulheres e crianças. Essa é a família que nós defendemos. Um abraço aqui para Edgar, Alain e Josineide no Bom Jardim, ligados aí na Marechal Hermes, acompanhando aqui o nosso programa. Um abraço também aqui para o Fábio Luiz, do Transporte Escolar. Ele pede um pouco mais de calma para a Polícia Militar. O pessoal que está no trabalho ali na Estação das Artes acaba atropelando todo mundo, né, Flávio? Então, realmente é um aviso, né, uma observação a repassar aí para o comando das Forças de Segurança aí na Estação das Artes. Bem, o nosso tempo hoje está bem resumido por conta dessa transmissão lá do Polo Estação das Artes, mas ainda dá tempo, nós temos 2 minutos, Rejane. Vai acontecer no próximo mês, está sendo preparado o encontro da Marcha Mundial das Mulheres aqui no Rio Grande do Norte. Como é que está essa preparação? Bom, nós estamos, como eu estava dizendo a você no intervalo, né? Nós estamos nos corres, né, de preparação do nosso 3º encontro nacional da Marcha Mundial das Mulheres, e que o Rio Grande do Norte vai sediar, né? Então nós vamos receber, nós teremos 1.000 mulheres em Natal, né, delegações de mais de 19 estados e o Distrito Federal. Nós também vamos ter uma delegação internacional, né? A nossa secretária internacional da marcha, que é da Turquia, né? O secretariado internacional está na Turquia, vai estar com a gente. Nós teremos uma delegação das Américas, e nós vamos passar 4 dias em Natal, de 6 a 9 de julho, onde nós teremos muitos debates, né? Inclusive o debate, o processo de mobilização em relação a esse PL, ele também continua, né? Então, nós vamos estar discutindo nesses 4 dias, afinando a conjuntura e a vida das mulheres, como é que está, quais são os grandes temas, né, que nós da marcha pautamos e quais são os que que vão se transformar em plataforma de luta para o próximo período. Nesse encontro também é importante destacar que nós teremos representações de movimentos aliados, né, como o MST, Amigos da Terra, Articulação Nacional de Agroecologia, né? Então, nós teremos mulheres de vários movimentos que se articulam conosco na luta e na defesa de direitos no Brasil e no mundo. Importante a gente destacar que a OAB, através de uma reunião com todos os conselheiros federais, declarou que esse PL é inconstitucional. E a gente vai, obviamente, seguir com este debate aqui, trazer também quem é a favor deste PL, para trazer essas informações para você que nos acompanha. Rejane Medeiros, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no Cenário Político. Obrigada a você, Vanúvio, obrigada a TCM pelo espaço, e nós seguimos aí debatendo e na luta, né, nas ruas, nos espaços de formação para fortalecer as políticas públicas para as mulheres e a autonomia. Rejane ou alguém do Centro Feminista vai ter que voltar aqui para falar sobre este evento importante da marcha, que vai ser realmente ali muito importante, que vai acontecer na capital, e claro, você fica sabendo também aqui no Cenário Político. A você de casa, a gente agradece a audiência, continue aqui conosco, já começa ali o Jorge Mateus na Estação das Artes. Obrigado pela audiência, até amanhã, um abraço.